Pela cruz de Cristo, com ardor lutar, Ó cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, guia um batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém? Eu gostaria de convidar aqui o irmão Adão, para que ele viesse aqui. Ele é um dos anciãos da igreja central lá do Arapuanga, né, irmão? E ele foi convidado e ele está aqui para trazer a mensagem. Mas antes que o irmão Adão pregue, eu queria convidar o irmão Ivonaldo para que fizesse a oração inicial agora da nosso momento de adoração através da mensagem. Podemos orar? Pode ficar. Vamos colocar de pé. Aqueles que o puderem. Oremos. Grandioso e eterno Pai, que estás nos mais altos céus, louvado e engrandecido seja eternamente o seu nome. Estamos aqui reunidos na qualidade de filhos e rogamos, ó Deus, a continuidade do Espírito Santo neste momento. Neste momento a sua palavra vai ser aberta, ó Pai. E gostaria de te rogar pela sua promessa que use o pregador nesta manhã, para que possa falar aos nossos corações, ó Deus. Para que nós, ó Deus, possamos sair daqui diferente de como nos entramos, mas com o coração renovado, com uma vida renovada e cheios de esperança. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, para que possamos receber as suas bênçãos, em nome de Jesus é que te rogamos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia.
Para mim é um privilégio, é uma alegria poder estar aqui. E nessa manhã de sábado, um dia um ambiente, né, bem agradável, depois de uma chuvinha leve. Louvo a Deus pela oportunidade, agradeço ao irmão J. Júnior, né, e a Deus também pela oportunidade de poder, na nossa imperfeição, poder partilhar o pão da vida com os queridos irmãos. Queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 21. São Mateus, capítulo 21, nós vamos ler os versículos de 18 a 22. Todos encontraram? Diga amém. Ainda tem pessoas procurando. Mateus 21, de 18 a 22. O contexto aí fala sobre a figueira sem fruto. Diz assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disseste: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Muito bem. Sabe, a mensagem de hoje é uma mensagem de advertência e de apelo ao nosso coração. O relato lido aqui trata-se de mais um dos milagres de Jesus. Mas é um milagre diferente, né? É um milagre aparentemente contrário. A gente, inclusive alguns estudiosos, né, da Bíblia, chegaram a rejeitar o registro desse milagre, porque de todos os milagres de Jesus, esse é que apresenta uma característica negativa, aparentemente negativa, né? Pense no milagre ao contrário, porque lembre os milagres de Jesus. Jesus chegou certa vez na cidade de Jericó, viu um homem chamado Bartimeu que estava cego. O que Jesus fez? Deu-lhe a visão, devolveu-lhe a visão, né? Ele estava com uma multidão de pessoas, estavam famintos e tinha ali, senão, 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Multiplicou os pães e peixes. Quando Jesus chegava em um ambiente onde tinha alguma coisa ali negativa, o seu milagre tornava aquilo positivo, né? Chegou na casa dos seus amigos, depois que Maria e Marta mandou chamar ele para ir para Betânia. Quando chegou lá, Lázaro estava morto. O que ele fez? Devolveu-lhe a vida. E assim vai, todos os milagres de Jesus, você vê que ele chega em um ambiente negativo e transforma em positivo. Agora você se depara com um texto um pouco, eu diria, curioso, né? E ao mesmo tempo estranho. Jesus chega em um ambiente e vê uma figueira que está ali, cheia de folhas, e ele faz um milagre. Mas o milagre dele faz com que a figueira seque. E os sinceros leitores da Bíblia, aqueles que leem a Bíblia tipo ano bíblico, né? A gente vai lendo, chega num relato desse, lê, termina o capítulo, muda a página da Bíblia e toca para frente. A gente não se depara, e por mais que a gente ache curioso, a gente não se aprofunda na palavra. É curioso, é estranho, e de todos os milagres, esse é um milagre que a gente fica assim, cheio de interrogação na cabeça. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós apenas lemos a Bíblia. E o que nos salva, né, e o que nos liberta de João, né, não é, lá no Evangelho de João, não é a leitura da Bíblia, é o examinar. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela o quê? A vida eterna. Não é ler.
é examinar. A gente lê uma placa de trânsito, né? Às pressas. Faixa de pedestre. Pronto, já deu para entender o recado. Agora, a Bíblia não se lê, a Bíblia se examina. Estudo aprofundado, né? E o nosso grande problema é esse, irmãos. De todos nós temos lido a Bíblia. Nós temos lido, né? Muito bem. Esse fato, ele aconteceu depois que Jesus entra em Jerusalém. Naquela mesma semana, Jesus ele seria traído, seria julgado, condenado e crucificado. Mas Jesus, ele entra ali em Jerusalém, e de longe Jesus avista o templo, aquela construção magnífica, e os rituais ali acontecendo. Muitas pessoas entrando, saindo, sacrifícios oferecidos. Mas Jesus percebe que todo aquele ritual estava sem vida, sem sentido, tudo muito superficial. Ali, a casa de oração estava sendo transformada num covil de salteadores. Os saduceus, pela ganância, havia transformado a religião num comércio. Os fariseus, legalista, mergulhado no legalismo, eles eram até zelosos, exagerados, mas faltava entendimento. Viviam presos apenas à regra, e eles se tornaram fiscais do povo. Tudo perdeu sentido, não tinha vida, era apenas um ritual superficial. E quando a gente lê os relatos bíblicos e chega nessa parte em que Jesus chega ali e faz um trabalho de purificação no templo, em que ele expulsa aquelas pessoas na base da chibatada, né? Sai derrubando os bancos, derrubando tudo ali. A gente vê aqui dali e a gente se posiciona do lado de Cristo e a gente diz assim, tinha que ser assim mesmo. Realmente Jesus tinha que chegar e devolver vida ao que acontecia ali no templo, só que muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, a nossa vida cristã se tornou superficial, apenas ritual. A gente faz porque se tornou um costume. A gente vem à igreja porque é costume de todo adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã, botar ali sua roupa e vir para a igreja, participar da programação, depois volta para casa, tem ali um sábado, alguém deve dar um estudo bíblico, alguém fazer uma visita, e depois de domingo voltam para a Babilônia da vida. Né? E assim a gente vai levando a vida. Um cristianismo, uma religião superficial, feita de aparências e regras, e para nós mesmos e para as pessoas, nós criamos ali um menu de regra da qual nós precisamos cumprir toda semana, e quando termina uma semana e começa outra, nós começamos novamente a preencher o check-up, né? O checkbox, né? Culto da manhã feito, escola sabatina feito, culto divino feito, almocei, fiz estudo, outra semana volta de novo. E se torna então agora o quê? Algo superficial, perdeu a vida. E tem muita gente que morre na fé por isso. O cristianismo se tornou um fardo, cansado. Ah, não aguento mais. Eu já visitei pessoas. Eu sou ancião ali na igreja do Arapuanga, também fui ancião em uma igreja lá no Maranhão, do qual agora meu irmão está sendo ancião lá. E já visitei pessoas que chegou a dizer, irmão, estou desistindo da fé. O que aconteceu, meu irmão? A gente pensa num pecado logo, né? Não, cansei. Cansei, não aguento mais. Mesmice, fardo. Falei, mas não é fardo. Não, é fardo. Eu digo, não. Jesus falou que o fardo dele era leve. Como é que você se cansou desse fardo leve? Será se você não está complicando aquilo que é simples? Salvação é muito simples. Eu não sei por que as pessoas passam salvação algo complexo. Salvação é simples. É muito simples. Mas a complexidade, a gente faz com que o cristianismo se torne um fardo pesado. E ao invés de ser aquilo que chega e nos traz paz e liberdade, nos aprisiona. E é por isso que a religião tem matado muita gente. Porque o papel da religião não é salvar, é ligar o pecador a quem salva. Por isso que a palavra religião, do original latino, quer dizer o quê? Religare. É religar o pecador ao Criador. Mas quem salva é quem? É o Criador, é Cristo Jesus que salva. As pessoas se apegaram à religião e estão morrendo na fé.
Você não foi chamado para servir religião. Religião é apenas um instrumento que te liga àquele que te chamou. Então você vê, Jesus se depara com essa situação aqui no templo. Ele faz então o trabalho de purificação da qual nós conhecemos. E depois que ele faz esse trabalho de purificação, Jesus vai para Betânia. Betânia fica a apenas 9 quilômetros ali de Jerusalém. E Betânia é vamos dizer assim, o oásis de paz de Jesus. Ele sempre vai a Betânia. Ali em Betânia ele encontra paz. Betânia é um povoado pequeno, tranquilo. Jesus vai a Betânia. E ele vai com seus discípulos. E depois dele pernoitar ali com os discípulos, em Betânia ele retorna para Jerusalém. E no caminho, enquanto ele está próximo de Jerusalém, de longe ele vê uma figueira à beira do caminho. Uma figueira bonita, com folhas verdejantes, linda, chama a atenção, ela se destaca das demais. Jesus então se aproxima daquela figueira. E o texto sagrado que nós lemos aí, eu queria pedir que você permanecesse com o texto aberto. Você vê que logo no início, aí no versículo 18 do capítulo 21 de São Mateus, o texto sagrado diz que cedo de manhã, ao voltar para Jerusalém, Jesus teve o quê? Fome. Ele estava com fome. Então, ele vê aquela figueira e ele agora começa a mexer ali nas folhagens da figueira. Ele levanta os galhos e ele procura fruto. O texto sagrado diz que Jesus não encontrou ali nenhum fruto. E a primeira vez que eu li esse texto, como bom nordestino, né, eu já imaginei, rapaz, Jesus foi ignorante com essa figueira. Mas que caba bruto, rapaz. Eu pensei, né, como todo bom nordestino, a gente já, né, esse camarada foi bruto. A forma como ele, né. Agora, porque a figueira não deu o que ele queria, ele zangado amaldiçoou a figueira e secou. Né. Eu já... Mas depois que você começa a aprofundar, você entende o seguinte. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que é discípulo? O que é um discípulo? Sinônimos de discípulos, vamos lá. Palavras que a gente pode ligar a um discípulo. Servidor? Seguidor. Muito bem, mais alguém? Aprendiz. Eu encontrei uma palavra em cima do que eu queria. Aprendiz, o aluno, né? Discípulo é aluno. E todo discípulo tem um mestre a quem ele segue. Se ele é discípulo, logo ele é discípulo de alguém. Concordam? Ninguém é discípulo de ninguém. Se é discípulo de alguém. Então Jesus, é por isso que os discípulos receberam esse nome, discípulos, ou seja, alunos. Aprendizes de um mestre. E Jesus, toda vez em que ele andava com os discípulos, ele encontrava ali um contexto, vamos dizer, né? Ele usava aquela situação a fim de ensinar os seus alunos, passar uma mensagem para os seus alunos. Afinal de contas, Jesus tinha pouco tempo aqui na Terra, fisicamente, né? Então, ele sempre que se deparava com uma situação, se eu for citar várias, o tempo eu vou citar apenas algumas. Lembram quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixe? Jesus poderia ter feito aquela multiplicação e ter, se fosse eu, né, subir em cima de uma pedra e dava um grito. Tem pão e peixe. Vem todo mundo e pega o que quiser e come. Pronto. E eu saí dali. Era o que eu faria. Jesus não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele chama os discípulos e diz assim, olha, você pode olhar depois na sua Bíblia. Jesus chama os discípulos e diz assim, pega pão e peixe e reparte entre o povo. Jesus estava querendo passar uma lição para aqueles homens. Vocês, a partir de agora, vão servir o povo com pão da palavra. Aprenda desde agora a servir o povo. Os famintos, aprenda desde agora. Comece a servir pão e peixe. Porque depois que eu for, meu irmão, você vai passar a servir pão todo dia. O pão da palavra. Então já aprenda agora. Você pode ver que Jesus ele não distribuiu e nem chamou o povo. Ele mandou os discípulos fazer isso. Né? Ou seja, uma lição para eles. E aqui Jesus se aproveitou novamente desse contexto em que ele se depara com essa figueira e ele agora passa uma lição para os discípulos. E essa lição chega até nós também, né? Como discípulos de Cristo, como seguidor do Mestre, como aluno do grande professor. O que é interessante e curioso ao mesmo tempo, é que São Marcos diz que aquele período não era a estação dos figos.
Mas Jesus está procurando figo? Dá para entender? Nós estamos vivendo o período da manga, sim ou não? Sim. Já tem manga, já pode andar, você encontra manga por aí. Mas no mês de julho, alguém encontra manga? Não encontra, só tem folha. Não adianta. Agora imagine você chegar debaixo de um pé de manga no mês de julho e de repente você se depara com alguém com uma vara na mão procurando manga. Imagine a cena. O que você diria ou imaginaria? É louco. Né? E a gente vai até o camarada e diz o quê? Irmão, você está procurando o quê aí? Uma casa de maribondo para derrubar? Não, é manga. Que manga, criatura? Não tem manga nesse período. Manga só lá para o mês de outubro, novembro. Não é período de manga. Que loucura é essa caçar manga no mês de julho? Você está doido? Mas Jesus está procurando figo num período em que as figueiras não produzem figo. Dá para entender? Não dá para entender. Não dá para entender. Mas Jesus, como um bom mestre e bom professor, ele sempre faz algo com um objetivo. Aquilo não era loucura. E para ele não era estranho também. Ele estava querendo passar uma lição através daquele cenário em que ele se deparava ali. Todas as outras figueiras ali ao redor, irmãos, estava diferente daquela que chamou a atenção. O texto sagrado diz que ele viu uma figueira à beira do caminho, né, que estava bem ali à beira do caminho. E ele começou a procurar ali algum fruto. A figueira, diferente das outras árvores frutíferas, ela primeiro brota fruto. Depois vem as folhas e cobre os frutos. Então, encontrar uma figueira cheia de folha, a impressão que dá é que deve ter fruto, embora não seja a estação, porque todas as demais não tinham folha, elas estavam ali esperando o período, né, em que brotaria os seus frutos e depois as suas folhas. Então Jesus se depara, resumindo, com uma figueira que se comporta diferente das demais. Todas as outras estavam sem folhas, mas aquela estava verdejante. Jesus se aproxima dela com fome, porque Jesus era morador dali, ele conhecia as estações, ele sabia que não era período dos figos, ele sabia. Mas a figueira está passando uma mensagem, ela está divulgando o que não tem. Ela está dizendo, eu tenho figo, enquanto não tem, só tem folha, né? Jesus então começa a procurar e não encontra nenhuma folha, um fruto ali. Quando Jesus percebeu que aquilo era um fake news, aquilo era uma propaganda enganosa, aquela figueira prometia o que não possuía, tinha apenas aparência, mas não tinha conteúdo, Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, e imediatamente ela secou. E isso, irmãos, nos traz algumas lições para a nossa reflexão nessa manhã de sábado. Sabe, aquela figueira se destacava das demais. E eu acredito e conheço, e acredito que você também conhece, pessoas que passam uma visão superior das demais. São pessoas que se destacam, elas impressionam, muitas das vezes pela forma de falar, pela profundidade de conhecimento das coisas mais profundas. São pessoas, irmãos, que têm muita folha. De longe a gente vê muita folha. E isso não é mal, eu não estou condenando, muito pelo contrário, isso é muito bom. Quando alguém passa uma boa impressão, isso é muito bom. Mas que tenha fruto. Que tenha fruto. Que não seja apenas folha. O que fez aquela árvore receber ali vamos usar a palavra condenação, né? De Jesus, porque quando ele falou, nunca mais nasça fruto de ti, aquilo ali foi uma determinação, ela secou imediatamente. Não era porque ela tinha folha, ou seja, ter folha não é problema, chamar atenção não é problema, o problema foi qual? Não ter fruto, esse foi o problema. Ou seja, não é errado você se destacar, não é errado as pessoas te admirarem, não é errado,
que tudo que existe de bom em você, que o Salvador plantou em você, que sirva para aproximar outros dele. Mas, queridos, que tenha fruto, que não seja apenas folha, que não seja apenas folha. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida? Você deve estar se perguntando assim, ao longo da vida, o irmão tão jovem. Meu irmão, eu estou quase com 40. 39 nas costas, como dizemos lá no Maranhão. 39 já. Louvado seja Deus por isso. Ao longo da minha vida, eu tenho me deparado com algumas questões, né, até mesmo no meio cristão, que tem me feito refletir, e eu tomei uma posição relacionada a essas coisas. Uma delas é, isso para mim se tornou um princípio, né? Todo exagero esconde uma falta. E eu sou esperto com gente exagerada. Todo exagero esconde uma falta. E eu acho que as mulheres sabem disso mais que nós homens. Elas percebem quando o camarada está exagerando. Ela diz, aí tem coisa. Mulher tem um sexto sentido, né? Não é comum se comportar assim, aí tem coisa. Né? O que você quer? Ou então, o que você está querendo esconder, né? Mulher é bem mais esperta que nós, meus irmãos. Admita isso, elas são mais espertas. Todo exagero esconde uma falta. E eu comecei a perceber isso. Eu não vou contar toda uma história para não tomar o tempo do sermão, até porque eu não vim aqui para falar de mim, e se tivesse vindo falar de mim, e você vindo aqui para ouvir um homem, estava perdendo o seu tempo, eu não tenho nada para ensinar. De mim mesmo, nada. E eu também estaria perdendo meu tempo. Então, eu vou citar aqui apenas um fato que aconteceu, isso lá no interior do Maranhão. Visitei uma família, um casal, em que a situação estava difícil, e a mulher falou, eu não consigo mais ficar com esse camarada. O que aconteceu, minha irmã? E eu, solteiro, ancião solteiro. Não, é porque o camarada já criou muita regra aqui dentro de casa. Aqui é de acordo com as ordens dele, e eu preciso acatar. E tem se tornado um fardo, até mesmo servir a Deus dentro dessa casa. Eu digo, irmão, que história é essa, meu irmão? Não, deixa eu contar a minha versão, que ela está exagerando. Então, conte sua versão. E ele começou a contar a versão dele. Irmão, é porque é o seguinte, aqui em casa eu levo muito a sério aquele colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33, eu cumpro na minha vida aqui, bonito. Eu digo, parabéns, não é mal, não, isso é bom, né? Parabéns. Pois é. Mas a mulher não entende. Eu digo, e por que ela não entende? Porque ela não coloca. Eu, olha, mas aí você já deixou de mão, né? Porque você já agora está pisando, né? A esposa, está julgando, tá? Aí ela contou que certa vez ela estava lá fora conversando com a vizinha e chegou a hora do pôr do sol. E ele começou a fazer o pôr do sol, chamou ela para fazer o pôr do sol, e ela não queria ser bruta com aquela mulher, ter que dizer, olha, eu vou ter que fazer o pôr do sol, depois nós conversa. Continuou conversando com a vizinha, de forma amigável, era amiga. E aquele homem zangado fez o pôr do sol sozinho, de forma ignorante. Quando a mulher chegou, quando terminou de conversar com a vizinha e entrou para dentro de casa, ele estava orando. E enquanto ele estava orando, ela foi falar, ele fez psst. E ele continuou a orar. Terminou a oração, ela falou assim, então agora eu vou fazer meu pôr do sol. Ele falou, não precisa mais, porque Deus não vai aceitar. Você está colocando Deus em segundo lugar. Não vai aceitar. Aquele camarada estava se tornando um fariseu, preso à regra, que ele mesmo criou, né? Porque Deus não determinou horário para ninguém orar. Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Mas Deus não determinou tal hora, tantos minutos e tantos segundos ore. Não existe isso. E aí aquele camarada estava criando uma divisão na sua casa porque estava se tornando um fariseu exagerado. E a gente tentou aconselhar. A primeira pergunta que ele fez para mim, ele quis me quebrar no meio. Eu falei, meu irmão, você
ao invés de ganhar admiração, respeito e amor da sua esposa, você está ganhando repúdio, ela está ficando com nojo de você, você incomoda ela. Entendeu? Essa sua forma incomoda. Seus filhos, e comecei a falar, ele falou para mim assim, irmão, deixa eu lhe perguntar um negócio, você é casado? Falei, pronto, acaba de me quebrar no meio agora, né? Falei, sou não, meu irmão. Você tem filho? Falei, teu não, meu irmão. Quando você tiver, você vai entender. Aí eu falei, deixa eu lhe falar um negócio. Você acha que eu vim da minha casa até aqui para lhe contar experiências da minha vida? Você acha que eu vim da minha casa até aqui para lhe dar uma lição de moral baseando-se na minha vida? Eu não faria isso, que eu estaria perdendo meu tempo, meu querido. Eu vim aqui trazer um recado daquele que te criou. Eu não vim falar de mim. Agora, se você tem reverência pelo nome daquele que te criou, você vai ouvir. Aquele homem, irmão, pode falar o recado do homem. E a gente conversou amigavelmente. Resumindo a história, pouco tempo depois explodiu a bomba. Aquele camarada tinha um podre escondido. E aí eu entendi por que ele criou tanta regra dentro de casa. E aí eu entendi por que ele estava se blindando. Porque existia horário para tudo. Por que a coisa chegou ao extremo daquele jeito? Porque todo exagero esconde uma falta. E eu fico esperto com exagero. Aquele camarada estava mostrando muita folha, mas não tinha fruto. Depois a coisa explodiu e foi vergonhoso para ele. Então, os fariseus também estavam assim. Tinham muita folha, aparência de piedade, mas negando a eficácia, né, do poder de Deus. Então, querido, todo exagero esconde uma falta. Vocês lembram da igreja de Laodiceia, lá Apocalipse 3? Laodiceia dizia o quê? Lá no texto, né? Estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Mas Jesus, ele faz uma análise mais profunda, e ele vem com outro diagnóstico. Ele diz o seguinte, tu é miserável, pobre, cega e nua. Aconselho que de mim compre colírio para curar a tua cegueira, e veste para cobrir a tua nudez. Todo exagero esconde uma falta, muita folha. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano que entra ao templo? Jesus contou essa parábola, né? Que 2 homens entraram no templo para orar. E Jesus começa a contar a parábola. Aí Jesus diz que ali o fariseu, o que ele dizia? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como o publicano e como os demais homens. Porque eu sou fiel no dízimo, oferta, pacto, tridízimo e não sei mais o que. E começou a citar ali suas obras, né? Começou a citar suas obras. E disse que o publicano batia no peito e nem ao menos levantava o rosto e dizia, miserável, eu sou miserável, Senhor. Tenha misericórdia da minha situação. A parábola termina Jesus contando que aqueles dois homens saíram do templo, mas apenas um saiu purificado, justificado. Não foi o fariseu. Não foi o que tinha muita folha, né? A aparência. Queridos, ao contrário dos homens, a boa aparência não impressiona os olhos de Deus. A boa aparência não chama a atenção de Deus. Ele não quer propaganda, ele não quer cenário. Ele busca os frutos. E quais são os frutos? Coração piedoso e limpo. Humildade sincera, mente consagrada. Certa vez Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém estiver ligado a mim, produzirá bom fruto. Sabe, irmãos, hoje Jesus anda pelo meio da igreja, nessa manhã de sábado, e faminto, ele levanta os galhos e as folhas da nossa vida. A pergunta é, ele vai encontrar fruto em nós? Jesus encontrará algum fruto em nossa vida? Ou será se apenas folha? Olhando para esse camarada de terno gravata, muita folha, será se tem fruto? Ou é seco?
sem nada. Se for só folha, meu amigo, você vai secar. Porque a hipocrisia, o fim dela é triste. Ele procura em nós amor, santidade, piedade, pureza, alegria, paz. E eu quero dizer para você, querido, que Jesus não apenas procura fruto em nós, mas Ele tem o direito de encontrar. Jesus tem o direito de encontrar bons frutos. Sabe por quê? Porque Ele nos deu todas as condições para que produzíssemos bons frutos. Ele nos deixou a sua palavra, nos deixou o Espírito Santo, Ele derrama o seu poder sobre nós. Ele nos deu tudo para que produzíssemos bom fruto. Ele nos plantou em terra fértil e nos adubou com o poder do Espírito Santo. Que desculpa é essa de que não tem fruto? Se Ele nos deu todas as condições. Ele nos deu tudo o que precisávamos para que produzíssemos bom fruto. Sabe, a gente deve estar se perguntando, Jesus então amaldiçoou aquela figueira? Eu não usaria bem a palavra amaldiçoou. Porque na verdade o que Jesus fez ali foi só, continue como você está. Se você divulga o que não tem, logo não vai ter aquilo que divulga, pronto. Ah, está mostrando muita coisa, mas não tem nada, então continue sem nada. Continue da forma que você está. Nunca mais produza fruto em você. E como resultado ela secou. A gente deve estar se perguntando, mas por que ela secou? Porque é assim a hipocrisia. Primeiro a gente quer enganar a gente mesmo, né? A gente mesmo. A Deus a gente já sabe que não engana. Aí a gente quer enganar a gente mesmo. E consequentemente todas as pessoas que nos cercam. E nessa de enganar, de demonstrar muita folha, a gente se conforma, sabe? Ao longo da vida a gente se conforma. Não, tá bom, tá todo mundo vendo a folhagem, tá bom, tá bom. Aí morre. Quando morreu, secou, sem produzir fruto. Foi isso que aconteceu com a figueira, nada mais que isso. Ia continuar com folha, até morrer. Então Jesus falou, bom, se divulga o que não tem, não vai ter o que divulga. Só isso. E Jesus então usa esse contexto ali, né, como uma metáfora, um meio, um instrumento para passar uma lição para os discípulos, e mais tarde, essa lição chegar até nós. Irmãos, eu fico me perguntando o seguinte, se hoje Jesus decretar uma sentença, hoje, nessa manhã, agora, nesse momento, 11h23 da manhã, se Jesus decretar uma sentença e nos congelar do jeito que estamos hoje, se Ele disser assim, olha, a partir de agora você vai continuar como você está, não há mais mudança, eu pergunto, quem seria você e quem seria eu? Como estaria eu? Só com folha? Ou com fruto e folha? Ou só com fruto? Porque existem, as diversas situações existem. Como eu falei no início da mensagem, não é mal ter folha. Não é mal demonstrar uma folhagem bonita, não é mal, isso é bom, mas que tenha fruto. Mas existem essas diversas situações. Há árvores com muita folhagem, mas sem fruto. Mas também existe árvore com muita folhagem e bastante fruto. E acredite, existe gente assim. A gente pensa, não é possível. Existe. Deus tem os seus. Existe gente assim. E eu conheço gente assim. E se eu descer daqui e colocar o microfone na boca de cada um, vocês vão citar alguém que você conhece também. Porque existe gente assim. Que tem muita folha, mas apresenta bons frutos. A gente conhece, né? E tem muita coisa que a gente não conhece, mas Deus conhece a todos.
Existe também aquelas outras árvores que têm muito fruto e não tem nenhuma folha. Essa, assim, chama a atenção da gente, né? Porque tem muito fruto, mas faz questão de não expor folha. E tem aquelas secas, sem frutos e sem folhas. Jesus passa mais uma lição para os seus alunos, o bom mestre passa mais uma lição para os seus alunos. A gente deve estar falando, irmão, mas isso não é mal? Jesus fazer uma determinação para que a coisa continue como está? Não, não é mal. Ele não está provando maldade com isso. Romanos 1:24, Paulo diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, resumindo, é isso que você quer? Então continue como você está. É assim que funciona o livre-arbítrio. Você passa a ser aquilo que você quer ser. Ah, eu quero ter uma vida santificada. Então plante frutos, né? Invista para que a santificação brote na tua vida. Ah, eu quero ver uma vida de libertinagem. Pois o mundão está aí, e ele é grande, né? Mas aproveita sem nem dormir, porque cada dia que se passa o fogo é aquecido. Nem dorme, aproveita de dia e de noite, sem comer, sem nada, direto aproveitando. Porque Maranata, logo o Senhor virá. E o fogo é aquecido a cada dia. E como combustível, enxofre, né? Irmãos, Deus, Ele nos chamou para que produzíssemos bons frutos. Deus nos chamou para que, através da nossa vida, nós alcançasse outras pessoas e fizesse com que elas também produzissem fruto. Deus não nos chamou para ser árvore só de folha. Ele não se contenta com folha. Deus é aquele que vê além da maquiagem. Ele vê além do sorriso. Ele vê além daquilo que publicamos nas redes sociais. Ele vê além. Deus, Ele sonda o nosso coração. Como diz o Salmo 139, Ele nos sonda e nos conhece. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe. Ele sabe a intenção, Ele sabe o motivo por que fazemos tudo, Ele sabe. Ele sabe o que motiva, qual foi o pivô que motivou esse camarada a sair de casa para vir à igreja central de Planaltina. O que motivou? Deus sabe. Ele sabe o nosso coração. Folhagem não impressiona os olhos de Deus. Nem adianta. Ele vai mais além. Será se Deus encontra bons frutos na minha e na sua vida? Fruto que mata a fome de Deus? Né? Sabe, irmãos, talvez você está pensando, irmão, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa mensagem. E até agora eu tenho vivido uma vida só com folhas. E até agora eu tenho vivido uma vida seca, sem fruto e sem folha. Ainda há esperança para mim, meu irmão. A boa notícia da graça de Deus é, ainda há graça. Ainda há salvação. Querido, a vara de Arão floresceu, era uma vara seca. Deus fez ela florescer, né, miraculosamente. E ela é um dos itens que está dentro da Arca da Aliança, como nós bem sabemos, né? Deus pode fazer a sua vida florescer. Deus pode. Mas, querido, é preciso que você, primeiro, reconheça a tua situação, e a minha situação, a nossa situação, né? Reconheça a situação em que nós vivemos. Que o nosso arrependimento seja genuíno. Que nós venhamos a cair aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, para que Ele mude a nossa vida e faça com que nós venhamos a produzir bons frutos. O que Deus não tolera é a hipocrisia. Ele nunca tolerou a hipocrisia, né? A propaganda enganosa, o fake news. Deus não tolera, né? Por quê? Porque a gente quer enganar a quem nos criou.
né? Ou a gente mesmo, ou aos outros. Então Deus não tolera. Mas se você reconhece que tem vivido assim, você se arrepende, confessa a Deus a sua condição, você clama a Ele por misericórdia, Ele tem poder para restaurar a tua vida. O texto sagrado diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ainda há salvação, ainda há graça. E ainda há tempo, enquanto está vivo, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Ao sair pela porta dessa igreja, o que vai acontecer? Eu não sei. A tecnologia evoluiu, fez muita coisa, mas se tem uma coisa que o homem não tem controle é do tempo. Ninguém tem controle nem para voltar um segundo, nem para adiantar um segundo. Você consegue conversar com sua mãe em outro estado, ouvindo a voz dela, vendo o rosto dela no celular, mas você não controla o tempo. O tempo está na mão de Deus. O tempo é dele. Então, ainda há tempo para você. E para mim, há tempo de mudança. É tempo de clamar pelo derramamento do Espírito Santo, a fim de que produzimos bons frutos. E o apelo dessa manhã, para o meu e para o seu coração é: clamemos ao Senhor, para que a nossa vida venha produzir bons frutos. E que não venhamos a nos conformar, ou conformar outros, né, apenas com folhagem. Essa é a minha oração nessa manhã. Por mim e por todos, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que vocês se coloquem de pé, nós vamos finalizar com uma oração. Oremos. Grande, altíssimo e poderoso Deus, diante da Tua presença, Senhor, nesse santo lugar, estamos aqui, e depois de ter adorado o Teu nome através dos louvores cantados, através da oração, nós também nos alimentamos do alimento nutritivo que é o pão da vida, a Tua palavra. Nessa manhã, Senhor, uma mensagem um pouco estranha, talvez não muito agradável aos nossos ouvidos, mas uma mensagem, Senhor, muito oportuna para o tempo que vivemos. Pai querido, olha para a nossa vida, olha para a forma como estamos vivendo, Senhor. Nós sabemos, Pai, que com as nossas próprias forças, nós não conseguimos mudar o nosso coração e a nossa mente. Mas nós clamamos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu trono seja plantado no nosso coração. Que o Senhor reine na nossa vida. Que a direção ou o rumo que a nossa vida venha tomar seja dirigido pelo grande comandante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos a viver uma vida apenas com folhas. Estamos cansados, Senhor, de viver de forma medíocre. Não nos interessa impressionar pessoas, Senhor. Essas pessoas não nos salvam. Nós não ganhamos nada em impressionar ninguém. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos produzir bons frutos para que venhamos cumprir a missão que o Senhor nos determinou para cada um de nós. Só assim a nossa vida vai ter sentido. Só assim nós vamos terminar os nossos dias aqui, Senhor, feliz e conformado por termos cumprido a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Assim como disse Paulo, completei a carreira, guardei a fé. Então nós precisamos também, Senhor, vencer o bom combate. Mas vivendo de aparência, Senhor, nós sabemos que não chegaremos a lugar nenhum. Nos livra da hipocrisia, Senhor. Nos livra da folhagem sem fruto e de uma vida seca também. Produza em nós bom fruto. Planta a nossa vida, Senhor, em terreno fértil e aduba com o poder do Espírito Santo. Nos lava com o Teu sangue de toda a impureza que nos afasta de Ti. Santifica a nossa vida, nos consagra para Ti. Nos faz discípulo Teu, Senhor. É o que nós clamamos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.